Olá, hoje vou falar de um filme antigo. É um filme que eu gostei muito na infância. Eu não assisti exatamente esse filme, talvez eu tenha visto algumas cenas. Eu vi uma das sequências, mas na época ficou muito famoso e virou um clássico. Esse filme é Desejo de Matar. Ator principal, mais famoso, Charles Bronson. Não sei se você conhece, mas é um cara que se consagrou nesse filme. Antes ele fazia filmes de Velho Oeste. Não cheguei a assistir nenhum dele nesse estilo, mas era o que ele fazia e tal, e de repente passou para essa outra área de esse outro filme, que é mais um drama em Nova York, fala de violência, uma questão até polêmica no filme, que eu vou explicar o que é. Então, assim, o filme pode-se dizer que tem uma coisa política no filme, porque defende uma linha ideológica, classifica como um bom filme. Eu não sei se foi feito no final da década de 70 ou início da 80, nessa época. O que eu gosto muito, sempre gostei desses filmes, quando criança, talvez, não sei se pela minha infância, eu adorava assistir filmes, e a infância minha, década de 80, ou por, não sei, por outro motivo, mas acho que mais por isso mesmo, e acabei gostando e sou um pouco crítico de cinema, que até hoje ainda gosto muito. O que eu posso dizer então do filme? Para mim é um bom filme, por ser um drama, e pela época, pode ser um filme um pouco chato. Porque ele não tem a ação que tem os filmes de hoje. Não tem aquela correria, aquela tanta explosão e tudo. É um filme mais assim, de inteligência. Os filmes daquela época não tinham efeitos especiais que tem hoje. Mas tinham roteiros melhores, uma sequência melhor, uma coerência melhor. E o que eu adoro para dizer se o filme é bom ou não é a coerência. Do que se trata o filme em questão? O filme fala de Nova York numa época que o crime estava dominando geral. Estava assim, um caos, e a população refém, não tinha o que fazer, e retrata realmente como era Nova York naquela época. E por uma infelicidade, o Charles Bronson, eu não lembro o nome do personagem que ele estava interpretando, era o principal lá do filme, eu vou falar o nome do ator. O personagem dele lá é um arquiteto. E o que acontece? A mulher e a filha são atacadas, né, no apartamento. Os bandidos descobrem o endereço lá no supermercado, onde eles fingem, elas fazem compras e deixam o endereço para o pessoal entregar. E os bandidos veem esse endereço e vão lá. E nesse ataque acabam matando a mulher do Charles Bronson. E a filha fica traumatizada. Então a filha fica totalmente acabada. E o cara fica impotente. Ele não sabe o que fazer, vai na delegacia, vê que não vai ter muita solução. O caso não vai ter... não tem muito o que fazer. Nisso, o chefe da empresa onde o Charles Bronson trabalha fala para ele fazer um trabalho em Tucson, para esquecer um pouco o que aconteceu e tal, e como se, vai fazer bem, você vai lá para Tucson, você esquece o que aconteceu. E é o que ele faz, ele vai para Tucson fazer um projeto lá de arquitetura, de um empreendimento lá. E lá ele descobre que a política de armas é diferente. Lá a arma é liberada, todo mundo tem arma. E então, nesse ponto, a gente vê claramente que o filme é uma propaganda para a liberação das armas. Talvez seja até um filme financiado pelos republicanos. Lá nos Estados Unidos tem essa rivalidade republicanos-democratas. Então, assim, essa é a parte ideológica do filme, que era extremamente comum na década de 80. Os filmes americanos sempre tinham um lado ideológico. Geralmente um lado puxando para o lado dos Estados Unidos, é claro, né? Tinha a Guerra Fria, estava no final, mas ainda tinha a Guerra Fria ainda quente, né? Vamos dizer assim.
e tinha as ditaduras na América, então assim, os filmes ainda tinham um lado ideológico muito grande, uma propaganda muito grande. Mas deixando de lado essa parte ideológica, que não é isso que eu presto atenção para classificar um filme, nem levo tanto a sério, o que eu levo realmente para classificar é a coerência do filme. E é um filme realmente coerente, no seu roteiro, na sua história. O que acontece então? Ele, em Tucson, vendo essa nova realidade, ele acaba fazendo o projeto lá e tudo. O dono do empreendimento, que contratou a empresa, dá de presente para ele um 32. Põe escondido na mala dele lá e tal, ele volta para Nova York com esse 32. Quando ele descobre que está com esse 32, ele começa a se vingar dos bandidos nas ruas. Inicialmente ele reage a um assalto, ele dá uma pancada no bandido lá, antes ele sem a arma. Aí tal, ele dá uma tremedeira e fica, uma situação de estresse muito grande. Então ele acha um pouco, ele dá um estresse para ele. Na segunda vez que ele é assaltado, ele já está com a arma, e aí ele reage e mata o bandido. Só que ele foge e deixa o bandido morto lá e não deixa rastro e foge. Passa mal de novo e tal, fica mal, fica bem assim, consternado e tal com o que aconteceu, mas depois se recupera. No trabalho dele lá, ele vive normalmente, ninguém sabe o que está acontecendo. E a filha continua internada e pelo jeito não tem recuperação. Então o que ele faz? A partir daí, ele começa a usar essa arma para perseguir os bandidos. E o que ele faz para isso? Ele começa a criar situações que atraem os bandidos. Compra uma sacola cheia de coisa e anda meio distraído na rua, fingindo de bobo, né? E o bandido vai achando que é uma presa fácil e ele está lá preparado e mata. E nessa matança, a imprensa começa a cobrar da polícia para saber, e essas mortes, quem está matando desse jeito, e aí dão um nome para ele de Vingador, e a polícia começa a correr atrás desse cara. E ele, num certo momento, eles acabam descobrindo quem é o matador, o Vingador, que é o Charles Bronson. Mas quando eles descobrem, aí vem uma coisa interessante. A promotoria, o pessoal da cúpula lá da segurança pública, ao descobrirem que o Charles Bronson é o Vingador, eles não querem divulgar isso. Eles preferem não passar isso para a sociedade. Porque pode gerar mais ainda uma vontade na sociedade de fazer justiça com as próprias mãos. O que até realmente acontece no filme. Tem um momento lá no filme que mostra que o povo está caçando os bandidos, igual está acontecendo no Brasil atualmente. Então lá eles estavam fazendo isso. Então, o que acontece? Ao descobrirem que o Charles Bronson é o Vingador, o promotor fala para o inspetor para vigiar o Charles Bronson e fazer ele sair de Nova York. Porque ele sai de Nova York, fica tudo por isso mesmo, não tem mais morte e acaba tudo. Então, só que o Charles Bronson, ele não sai. Ele continua a sua caçada, vamos dizer assim, né? Que ele, depois de matar alguns, ele passou a gostar daquilo. Então ele já estava gostando de matar, de caçar os bandidos. Aí o que ele faz? Ele pega e despista os policiais que já estavam vigiando, né, no apartamento, despista e vai atrás caçar mais bandido. E o que acontece é que ele realmente ele é assaltado, tudo, reage, mata 2, eu não sei se ele mata o terceiro, mas ele toma um tiro também, então ele fica ferido. E aí, nessa que ele fica ferido, a polícia consegue pegar. E no que a polícia pega ele é levado para o hospital, só que aí o inspetor chega para ele e faz um acordo com ele. Fala de novo, ó, agora não tem jeito, a gente descobriu que você é o Vingador, tá aqui o 32, nós identificamos sua arma, é a mesma que matou todo mundo. E aí fala para ele, ó, você tem que ir embora de Nova York. E aí ele concorda com isso.
Então, assim, o inspetor fala para ele, ó, você trabalha numa empresa de arquitetura, que tem muitas filiais, escolhe uma cidade aí que tem filial e vai para lá. E aí o que ele faz? Ele realmente concorda e vai. E aí entra uma parte bacana do filme, que é o final. Eu gosto muito quando os finais são inteligentes. E esse final é um final inteligente, irônico e inteligente. Que o Charles Bronson, ele escolhe Chicago. E nessa época, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos era Chicago. Então aí as coisas se encaixam, cai a ficha, né? Mas por que Chicago? Porque ele vai para lá para continuar sendo o Vingador. Inclusive, tem uma cena que quando ele está chegando na estação lá em Chicago, tem uns marginais que atormentam uma mulher lá e sai correndo. Aí ele vai ajudar essa mulher, ele pegar os pacotes dela que caiu no chão e tudo. Ele aponta o dedo para os marginais, dá um sorriso, ele faz um sinal como se fosse a arma, aponta e como se fosse matar. Então, assim, ele fica feliz porque ele foi para a cidade que ele vai pegar geral. Então, o filme acaba assim, que é interessante, esse final é legal. Essa parte de vingança, essa parte de violência, é uma das coisas que realmente faz o filme ser bom, no sentido de atrair o público. Porque mexe com o sentimento da maioria, que é o sentimento de vingança. É uma coisa que, no fundo, ao lado animal, humano, parece que vê um crime e quer ir lá matar o bandido e quer acabar com ele. E é o que ele estava fazendo, então ele faz aquilo que o seu lado animal queria fazer. E por isso o filme passa a ser um filme que chama muita atenção, um filme bom, porque pegou essa parte emocional do povo. E o que eu posso dizer é isso do filme. Assistam, quem é novo, assista. Vai parecer um pouco chato, mas quem gosta de um bom filme vai gostar.